Só para iniciar em números redondos. O que tu acha, Juliana, da gente iniciar então 19h25, aí falta um minutinho, até para não tomar mais do teu tempo, tu deve ter te organizado, né, conforme a gente combinou. Pode ser, Jaqueline, pode ser sim. Tá, eu vou compartilhar aqui uma apresentação aqui da Uhum. BCO, só para a gente formalizar aí. E, Aí eu compartilho a minha quando tu encerrar, então. tá, uhum. Aparecendo em formato apresentação? Sim. Tá. Bom, gente, boa noite, então. Formalmente, vamos iniciar aí o nosso Consult Talks, que traz um tema aí muito rico para a gente iniciar nossas discussões. Eu tenho a honra de convidar aí o Juliano para trabalhar esse tema com a gente, tá? Esse Consult Talks que a gente está realizando aí mensalmente. Então, vamos aqui só dar uma ideia do nosso roteiro aqui, então, com a devida ajuste aí da agenda. A gente teve um probleminha aí no início da plataforma, então estamos iniciando com algum atraso. Mas a ideia, então, ali eram 10 minutinhos de apresentação, eu vou só formalizar, não vou fazer toda a apresentação, porque os convidados aqui são associados e conhecem a nossa associação, o nosso propósito, benefícios de ser associado. E com o palestrante também já conversei a respeito e a gente também, né, depois vai aí estender algumas conversas. Então, a gente tem aí a palestra da noite, temos também um espacinho para perguntas e respostas. E, claro, né, o Juliano tem aí a liberdade para conduzir da maneira como ele achar mais apropriado, se ele quer dirigir as respostas, as perguntas para o final, ou se ele, né, vai fazer mais interativo com vocês. Então, aí, quando ele estiver iniciando, ele combina isso com vocês. Então, a gente tem o nosso site, para quem não conhece, aqui todos já conhecem, temos o nosso propósito, né? Alguns deles aqui, né, dos nossos princípios e valores, e também os benefícios que estão lá no site, entre, né, dá para ver aí, né, uma série de benefícios de ser associado da BCO, entre eles, né, esses eventos que a gente organiza. Agora a gente vai ter aí em junho o congresso, né, Marcelo? Isso. E que tem geralmente uma grade muito interessante aí de temas para serem abordados. Vou apresentar para vocês, então, o Juliano. O Juliano, ele é graduado em Comunicação Social, em jornalismo, possui MBA e formação em Inteligência Emocional e no curso da Compaixão, organizado pelo New York Center for Nonviolent Communication. Tá correto, Juliano, isso? Reúne aí mais de 20 anos de experiência na facilitação de grupos de jovens, adultos, casais e dependentes químicos, coordena grupos de prática em comunicação e o grupo Homens que Fiam, espaço de homens para reflexão sobre o sexo masculino. E desde 2005 ele trabalha com comunicação corporativa de grandes empresas, em atividades como assessoria de imprensa, media training e gestão de crises, e atuou aí quase 15 anos no Walmart Brasil e atualmente na Nelogica, líder no desenvolvimento de tecnologias aí para o mercado financeiro da América Latina. Então, uma mini bio aí, né? Depois o Juliano pode compartilhar ali, né, o endereço das redes dele, para que a gente também possa acompanhá-lo aí no LinkedIn, nas demais redes, né, Juliano? Então, vou passar a palavra para o Juliano, ele conduz aí, então, esse bate-papo e de que maneira que ele pretende, né, conduzir perguntas e respostas. Obrigada pela atenção e a bola está contigo, então, Juliano. Tá bem, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui, colocar no modo apresentação.
Bom, boa noite para quem está aqui agora na noite, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir essa apresentação depois. Sem o benefício da interação, né? Mas eu vou procurar promover aqui algumas interações que quem está assistindo a gravação também pode se beneficiar depois. A minha apresentação, então, ela foi feita já. Eu queria agradecer muito o convite da Jaqueline, da ABCO, dizer que é uma grande oportunidade de poder falar com multiplicadores, como são vocês, né? Acho que, além de tudo, são multiplicadores de valores importantes para os clientes, né? E trazer esse tema, ele é muito caro para mim. Eu estou há mais de 20 anos exercendo essa profissão e cada vez mais convencido de que a comunicação ela é tão importante quanto hard skill como como soft skill, como comportamento, né? Então, eu queria, para a gente poder iniciar, convidar vocês que estão aqui e quem está assistindo a gravação, se puder pegar um papel e uma caneta, ou o próprio celular mesmo, eu queria dar um minutinho aqui, pedir para que a gente possa iniciar já com uma prática. E a minha questão é o seguinte: eu queria que vocês listassem aí, no tempo que eu vou dar, o que der tempo de listar, quais são os valores para cada um de vocês, quais são os valores na vida de vocês que são valores inegociáveis? Quais são os valores que vocês não negociam, não importa o tempo, o espaço, a ocasião, mas que vocês não negociam? Eu queria convidá-los a fazer essa listinha aí de alguns valores inegociáveis. Quanto mais a gente vai entrando em contato com isso, mais palavrinhas vão surgindo, né? Então, podemos ficar nessas. Esse é um exercício que, depois que eu explicar um pouco da razão dele, ele pode continuar depois mesmo dessa apresentação. Então, a partir desse método que eu batizei de comunicação com consciência, a gente vai passar a olhar, então, a partir de agora, para a comunicação como hard skill, especialmente como soft skill. E essa lista ela vai nos ajudar a refletir na noite de hoje. Então, aqui está um pouco da minha apresentação que a Jaqueline já conduziu. E aí, aqui, um questionamento, né? Como é que eu posso me colocar com autenticidade no mundo, sem ferir ou desrespeitar as outras pessoas e ainda assim gerar conexão? O que que quer dizer me colocar com autenticidade? No fundo, é como é que eu consigo tomar a frente das atividades da minha vida e não abrir mão de nenhuma dessas palavras que vocês anotaram aí agora num papel ou no celular. Isso é autenticidade, né? Isso é ser autêntico. Como é que eu consigo me colocar nas minhas atividades profissionais, pessoais, zelando por cada uma dessas palavras? Talvez esse seja, né, uma pergunta que guia, né, a existência, a nossa existência e a existência de muitos que vieram antes de nós, dos que virão depois também, nessas novas gerações que cada vez mais valorizam essa listinha de palavras e de valores inegociáveis. Como que a gente leva a nossa vida, como que a gente conduz as nossas coisas, respeitando cada um desses valores. Essa é uma grande questão que se coloca, e por isso eu trago, nesse momento, essa figura do Mahatma, que quer dizer a grande alma, Mahatma Gandhi, ele que está nas raízes da não violência, do princípio da não violência. Ele que, como indiano, precisou resistir à colonização britânica
e precisou aprender, né, aí por diversas formas, como que ele poderia fazer exatamente isso que vocês fizeram agora há pouco. Gandhi provavelmente estava de posse de Gandhi uma lista de valores inegociáveis, que aí não eram só valores de Gandhi, mas eram valores indianos inegociáveis, valores civis inegociáveis daquela população, daquela parcela da humanidade, que não eram negociáveis. E aí, então, como que Gandhi fez para, sem destruir o outro lado, sem ferir, sem matar, sustentar esses valores? E aí eu queria convidar alguém aqui que está conosco no síncrono aqui, se pudesse ler essa frase de Gandhi, por favor. Posso ler? Sem a não violência, não é possível procurar e encontrar a verdade. A não violência e a verdade encontram-se tão estreitamente entrelaçadas que é praticamente impossível distinguir e separá-las uma da outra. No entanto, a não violência é o meio, a verdade é o fim. Então é isso, assim, o princípio da não violência, ele inicia e tem como grande figura Gandhi, e mais tarde, na década de 70, então, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg aplica o princípio da não violência numa lógica que a gente poderia tentar definir como uma lógica relacional, mais aplicável às relações das pessoas no dia a dia. E aí eu queria batizar essa lista que está com vocês agora aí, que eu não sei que palavras estão aí, mas elas certamente fazem parte de algo que o Marshall depois veio a chamar de necessidades humanas universais. Então, todos nós aqui, quem está comigo aqui, quem está assistindo essa gravação, todos nós aqui somos unidos por uma base, por uma camada que nos une, né? Somos unidos por uma série de valores e a esses valores a gente chama de necessidades humanas universais. Mas afinal de contas, por que que eu trago isso aqui para esse momento? Eu trago um recorte aqui, até a resolução não está melhor, mas vocês vão entender depois que esse recorte ele vai recebendo companhia aqui depois para a gente compreender por que está aqui. Quais são outras necessidades que a gente poderia, nesse momento, tomar contato, assim, né? Existem inúmeras necessidades que unem os seres humanos, indiferentemente da sua cultura, do seu poder aquisitivo, do seu idioma. Elas todas, elas estão presentes em todos os seres humanos, um pouco mais intensa, um pouco menos intensa, dependendo do momento de vida. Então, segurança, autonomia, compreensão, valorização, respeito, justiça, todas essas palavras que vocês estão vendo aqui, algumas se repetindo, vocês vão entender depois por quê. Todas elas, de todas elas nós precisamos para estarmos bem, para o nosso bem-estar. Então, todas essas palavras e muitas outras, de todas elas nós, como seres humanos, precisamos. E aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de como que isso está tudo, como é que isso se correlaciona, né? Qual é o contexto em que as necessidades estão inseridas. Imaginem vocês agora em uma necessidade que vai começar a ficar mais evidente para vocês daqui a pouco, para quem está aqui comigo ao vivo, né, no síncrono. A gente está chegando agora quase 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho para a maioria. Então, a necessidade de descanso, ela vai começar a ficar muito latente daqui a pouco para muitos de nós. E sempre que uma necessidade ela está desatendida, como no caso do descanso, daqui a pouco ele vai começar a ficar essa necessidade vai começar a ficar desatendida. Alguns sentimentos podem vir nos avisar dessa necessidade desatendida. E eu coloquei aqui todos no feminino aqui para a gente associar a uma pessoa, tá? Então, uma pessoa que tiver com a sua necessidade desatendida, ela pode receber a visita de alguns sentimentos. Então, ela pode ficar irritada, ela pode ficar esgotada,
abatida, infeliz, apática. Então, aqui já a gente começa a olhar para alguns ensinamentos da comunicação não violenta, dessa aplicação do princípio da não violência às nossas relações. O sentimento, ele vem me avisar que tem alguma necessidade que não está atendida, ou que está atendida. Então, no momento em que o descanso, ele não está atendido, esses sentimentos, eles vêm me visitar e vêm me avisar disso. Ó, tem alguma coisa em ti que precisa ser vista, que precisa ser olhada, né? E que esses sentimentos desconfortáveis estão te avisando. Nesse momento, quando eu consigo fazer essa correlação de que eu estou irritado porque eu preciso de descanso e eu não estou tendo descanso, eu posso, nesse momento, de posse disso, com essa consciência, por isso eu chamo de comunicação com consciência, com essa consciência eu posso criar estratégias para, então, satisfazer a minha necessidade de descanso portanto, fazer com que esses sentimentos eles não estejam mais presentes em mim. Que estratégias poderiam ser essas? Poderia ser dormir mais cedo, amanhã, por exemplo, beber mais água, desligar as telas, caminhar ao ar livre. São apenas algumas estratégias que eu poderia escolher para atender a necessidade do descanso. E vocês logo vão entender onde é que eu quero chegar com isso. Antes, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa palavrinha, que às vezes ela parece estar um pouco dissociada dos nossos ambientes corporativos. Mas sim, né, como seres humanos que somos, eu sempre digo, não existe aquela chapelaria onde eu penduro a minha vida pessoal e aí eu entro no escritório. E aí, quando eu vou embora para casa, eu passo na chapelaria, pego a minha vida pessoal de novo e aí volto para casa. Essa chapelaria, ela não existe, né? Ela é uma fantasia. Todos nós entramos no ambiente corporativo de posse da nossa vida pessoal, com tudo aquilo que faz de nós quem nós somos. Então, o que que são os sentimentos? Primeiro, o que que eles não são? Eles não são uma ilha. Sentimentos não são uma ilha, eles não estão no nosso conteúdo interno de forma isolada, né? Eles estão sempre associados a uma necessidade atendida ou não atendida. Aqui, para esses exemplos agora, a gente vai olhar para os sentimentos. Todos esses aqui são sentimentos desconfortáveis. E eles vão estar sempre vindo me avisar, na coluna da direita, que necessidades estão desatendidas. Então, para vocês que estão me acompanhando, quando eu sinto medo, ou eu me sinto assustado, alarmado, agitado, é possível que isso seja uma indicação de que falta para mim, naquele momento, segurança e autonomia. Indo para a linha 2, quando eu me sinto magoado, com medo, ansioso, frustrado, com raiva, constrangido, é possível que as necessidades que não estão atendidas são de compreensão, valorização, reconhecimento, comprometimento. Fazendo uma inversão aqui só da leitura, indo para a linha 3, se me falta respeito e consideração numa circunstância, é possível que me sinta com raiva e abalado, por exemplo. Indo para a linha 4, se me falta honestidade, equidade, justiça, confiança, poder, poder contar com, nesse caso, que são todas necessidades humanas universais. Se isso me falta, eu posso me sentir ressentido, magoado e com raiva. Então, assim, trazendo as primeiras linhas apenas como exemplo, para vocês entenderem como na abordagem da comunicação não violenta, existe essa correlação entre tudo que eu preciso para estar bem com aquilo que eu sinto. Essa é uma correlação direta dessas duas palavrinhas, de sentimentos e de necessidades. E aí aqui eu vou por mais dois vocábulos aqui que vão nos ajudar a olhar para esse raciocínio da comunicação como habilidade comportamental. Afinal de contas,
que comunicação é essa que permeia, né? Que ela é transversal a todos os departamentos de uma empresa, e inclusive aos fornecedores dessa empresa, no caso, os consultores aqui. Tem duas palavras que são super importantes, né? A autoempatia e a empatia. Por que que elas são importantes? Porque dentro desse entendimento de compaixão, desse entendimento de necessidade de conexão entre as pessoas, eu digo que existe uma respiração acontecendo o tempo todo. Eu, como se eu fosse inspirar e faço uma autoempatia, e aí eu expiro e faço o que a gente já conhece, uma empatia. Por que respiração é essa? Eu uso a analogia da respiração porque todo momento eu vou estar olhando para as minhas necessidades atendidas e não atendidas, olhando para os meus sentimentos e fazendo isso com o outro também, no exercício da empatia. O que é a empatia, afinal de contas, né? Às vezes a gente tem fácil aquele conceito de que empatia é me colocar no lugar do outro. Eu acho que também é isso, mas eu gosto mais do conceito de empatia como sendo um lugar em mim onde eu consigo colocar o outro. Qual é a diferença? No momento em que eu encontro um lugar em mim onde o outro caiba, eu consigo aproveitar o meu exercício de autoempatia, de olhar para os meus sentimentos e para as minhas necessidades, e olhar para os sentimentos e necessidades que estão no outro também. Vamos pensar num exemplo bem usual do nosso dia a dia, assim, né? A necessidade por alimento. A necessidade por alimento também é uma necessidade humana universal. No momento que essa necessidade está desatendida, ou seja, quando eu estou com fome, eu sinto alguma coisa. Às vezes, dependendo da fome, pode ser aflição, pode ser um incômodo, pode ser uma série de sentimentos que vem me avisar que tem alguma necessidade em mim que não está atendida. Nesse caso, a necessidade por alimento, né? Nesse momento, eu crio uma estratégia. E essa estratégia pode ser buscar alguma coisa para eu petiscar ou tomar um copo d'água, né? Para atender essa necessidade que está muito latente em mim. Agora, eu posso pensar numa outra necessidade. Eu posso pensar numa necessidade, por exemplo, por consideração. A necessidade por consideração também é uma necessidade humana universal, e quando ela não está atendida, a gente pode sentir uma série de coisas, né? Como desmotivação, por exemplo, né? No trabalho de consultoria ou mesmo dentro do ambiente corporativo. Quando a minha necessidade por consideração ela não está atendida, algum sentimento vem me visitar e vem me dizer que ela não está atendida. E aí, qual é a correlação? Então, eu tenho o sentimento que me invade muitas vezes, né? Ele me preenche e me traz uma mensagem. Nesse caso, a desmotivação pode ser o sentimento que vem me avisar que a consideração não está atendida como uma necessidade. E aí, gente, eu crio uma estratégia, então, para atender a necessidade da consideração, que pode ser pedir feedback, por exemplo. Essa pode ser uma estratégia para atender a necessidade de consideração. E o que tem a ver com essa tela que a gente está enxergando aqui agora? Que respiração é essa? A respiração é eu me dar conta de que o mesmo processo que está acontecendo em mim está acontecendo no outro nesse momento. Então, eu estou olhando para vocês aqui agora e estou imaginando que sentimentos podem estar presentes aí agora. Alguns podem estar sentindo estímulo, que é um sentimento que é comum quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Outros podem estar sentindo cansaço, podem, né, ao final de uma segunda-feira. No exercício de empatia, eu preciso ter claro para mim que vocês todos aqui agora estão com algum sentimento confortável ou desconfortável, associado a uma necessidade atendida ou não atendida, e vocês estão criando estratégias para isso. Alguém poderia aqui agora simplesmente desligar a câmera, né, sair de onde está para buscar um copo d'água. Seria uma estratégia para atender a necessidade de alimento, por exemplo,
e para dar conta de uma aflição, né, de um incômodo. Então, imaginem vocês, quando vocês estão como consultores de frente ao cliente de vocês, né, numa reunião, como é importante essa respiração, que ela esteja acontecendo nesse momento. Porque vocês vão estar levando para essa reunião necessidades que vocês têm de ser, para serem atendidas, e na frente de vocês, vocês terão um cliente que também tem as suas necessidades. E dificilmente é, como a gente às vezes nos conflitos acha que é um contra o outro. Dificilmente é um contra o outro. Normalmente, num conflito, existem necessidades desatendidas dos dois lados. E ambos estão na busca de atender a sua própria necessidade. Trazer mais um exemplo aqui. A necessidade de reconhecimento. Todos nós temos. Em menor ou maior grau, todos nós aqui temos a vontade de chegar no final de um dia e poder ter o reconhecimento de um cliente ou do seu companheiro, da sua companheira, filho, filha, de um amigo, o reconhecimento pelas coisas que fez. Todos nós temos essa necessidade, em menor ou maior grau. Quando essa necessidade não está atendida, alguns sentimentos podem vir me avisar disso. Eu posso me sentir inseguro, desinteressado, aborrecido, desanimado. E se eu tenho consciência e clareza de que o sentimento não é uma ilha, nesse momento eu olho para esse sentimento e penso, puxa vida, qual é a informação que esse sentimento está me trazendo? Né? Eu costumo comparar os nossos sentimentos internos como a nossa Big Data, né? Esse grande volume de informações que só nós, seres humanos, temos dentro da gente, e que a gente precisa olhar para esses sentimentos e extrair desses dados o melhor conhecimento possível sobre quem nós somos. Então, se eu estou desanimado, puxa vida, de posse dessa informação, eu preciso olhar para ela e pensar assim, o que é que eu preciso buscar para dar conta desse sentimento de desânimo, para alterar talvez esse sentimento para animado, né? Que estratégias eu posso fazer para isso? Eu posso pedir mais feedback, né? Pensando aqui no ambiente de trabalho, né? Eu posso pedir mais feedback, eu posso quantificar os resultados do meu trabalho para apresentá-los, eu posso criar indicadores de sucesso. Isso tudo são estratégias que eu posso fazer para atender a minha necessidade de reconhecimento. E considerar também, né, essa necessidade. Às vezes a gente pensa que algumas necessidades elas não cabem em um ambiente corporativo, por exemplo. Claro que cabem, todas cabem, né? Eu posso, como profissional, sentir necessidade de afeto. O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com a necessidade de afeto? Né? Eu posso, nesse momento, criar uma estratégia, me organizar, me autorregular, criar uma estratégia para dar conta da necessidade de afeto. Chegar em casa à noite, pedir um abraço do filho, da filha, do companheiro, da companheira. Eu, né, como ser consciente das minhas necessidades, dos meus sentimentos, eu vou criando estratégias para dar conta deles, para eu poder estar o máximo possível inteiro em todas as situações. E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer uma prática aqui. Deixa eu ver em quantos nós estamos aqui. 1, 2, 3, 4, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou convidá-los, deixa eu ver que horas são agora. Deixa eu consultar a Jaqueline. A gente tem até as 20h30, Jaqueline? Tá no mudo. A gente poderia dar uma estendidinha ali, né? Uns 10 minutos, pelo menos, dado que a gente começou mais tarde, né? Se tu não te importares, se o pessoal conseguir ficar. Não, pode ser, pode ser. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para um voluntário de vocês aqui que vocês pensem em alguma coisa que aconteceu, né? Vou escolher um voluntário, ou alguém pode
pode se voluntariar a lembrar de alguma situação que tenha acontecido nessa semana, algo que possa contar aqui para gente, lembrando que está sendo gravado, alguma situação no trabalho ou em casa que tenha tido contato com alguém e que queira e que possa relatar aqui para gente rapidamente, em um minuto. Em um minuto ou um pouquinho mais, né? Alguma coisa que tenha acontecido e que queira trazer. Algo que tenha sido confortável ou desconfortável, né? Se é que alguém tem alguma historinha que possa nos trazer aqui para servir como objeto de estudo? Se ninguém lembrar, eu trago a minha. Aí vocês vão pensando na de vocês depois. Então tá, eu vou. Ó, tem uma mão levantada aqui, ó. A Sara. Oi, Sara. Boa noite. Sara tá no mudo. Tá no mudo, Sara, ainda. Às Ah, vezes agora acho que no. ela caiu. Caiu. Às vezes no Uhum. celular é difícil dar conta dos comandos ali, de tirar Eu, mudo, de. eu posso, Juliano, compartilhar então uma Pode? Ah, historinha. então tá, Posso. Jaqueline. Pode. Eu não Vamos queria lá. monopolizar aqui, eu estou muito Vamos lá. interessada, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu comigo foi uma situação, na vida pessoal. Eu tenho um pai de 85 anos, né? E eu levei ele para uma cidade, eu moro em Porto Alegre, eu levei ele até Passo Fundo para visitar a família, e ele quis ir dirigindo, porque ele justamente tinha a questão de se ele ia conseguir ou não fazer essa viagem sozinho. E aí ele veio dirigindo, deixei eles lá e estou aqui numa cidade próxima a trabalho. E aí, quando nós chegamos lá, ele disse o seguinte: Não, agora então eu estou satisfeito porque eu já sei que eu posso dirigir. Então, e eu prontamente, né, preocupada com ele, porque eu sei que ele não tem mais condições de fazer uma viagem dessa distância sozinho, eu disse nem pensar. E eu disse assim, tu não tens condição, pai. E ele, não, porque eu tenho sim. Eu disse, não, não vai, não, essa coisa não vai acontecer e tal. E acabou gerando-se uma pequena discussão, né? E talvez eu pudesse ter conduzido de outra maneira. Acabei tendo ali um probleminha com ele, porque ele disse assim, bom, se tu não concorda, problema é teu, porque eu vou vir igual, né? Então, acho que eu, assim, dei uma situação de conflito, né? Que, claro, entre pai e filha dura 5 minutos, mas que talvez eu pudesse ter administrado de outra maneira. Boa, obrigado pelo exemplo, Jaqueline. Por que que eu pedi um exemplo assim, né, de real? Até foi bom que tu tenhas trazido, a Sara ia trazer também, mas obrigado pela ajuda aí, Sara. Fica para o próximo aqui. É, por que que eu trouxe isso? Então, na prática que eu quero conduzir com vocês em seguida, a gente vai ser separado em duplas aqui, aqui mesmo no Zoom. Para quem nunca teve experiência, é muito simples, é só apertar um botão para aceitar e ir para uma sala virtual. Vocês vão continuar nesta reunião, mas numa sala com apenas uma outra pessoa, e depois vão voltar para cá. Quando vocês estiverem em dupla, eu vou convidá-los a um da dupla contar uma história também. Enquanto um estiver contando essa história, em 3 minutos, que eu vou cronometrar aqui antes de trazê-los de volta, o outro vai fazer o papel de ouvinte apenas dessa pessoa, que foi o papel que nós fizemos agora com a Jaqueline, mas eu mais especificamente fiz. E enquanto eu ouvia a Jaqueline, eu fiquei prestando atenção no sentido, especialmente no sentido de compreender a história que a Jaqueline estava me contando. Enquanto eu tentava compreendê-la nessa história, invariavelmente e várias vezes eu fui tomado por julgamentos e por lembranças de outras histórias que são parecidas da minha vida
e por coisas que talvez eu faria no lugar da Jaqueline ou no lugar do pai dela, coisas que eu diria, coisas que eu não diria. Ou seja, a minha cabeça como ouvinte, ela estava tomada de julgamentos, de juízos de valor e de outros pensamentos. Mas eu tentei o máximo possível abrir um espaço em mim, que é como eu costumo classificar e definir a empatia, para que a Jaqueline estivesse aqui e eu pudesse compreendê-la do ponto de vista de sentimentos e de necessidades que estavam atendidas ou não na Jaqueline. Esse, para mim, é o principal objetivo da empatia. É a compreensão e o entendimento destes elementos que a gente viu até agora aqui na minha apresentação. Então, Jaqueline, enquanto eu te ouvia, eu pegava a minha cola aqui, eu tenho uma cola, né? Eu tenho duas folhinhas aqui de sentimentos desconfortáveis, de sentimentos confortáveis, de necessidades humanas universais. Enquanto eu te ouvia, eu via na tua fala sentimentos como preocupação, como irritabilidade em determinado momento também com o teu pai. Isso são tudo chutes empáticos que eu estou fazendo aqui agora, né? Depois de te ouvir e tentar perceber em ti o que que tinha ali em termos de sentimentos e de necessidades. Então, além de preocupação, tinha também essa irritabilidade, talvez. Tinha também, eu te vi um pouco dividida, eu não sei se é isso, mas um pouco dividida no sentido de talvez querer, em algum momento, em alguma circunstância, encorajar o teu pai, mas dividida porque tu não podia fazer isso, porque estava preocupada, né, com a situação de saúde dele. Deixa eu ver o que mais que podia estar aí em termos de sentimentos. Eu acho que dá para ficar. Faz sentido para ti, Jaqueline, que isso Faz, estava faz. presente em ti? Uhum, Faz sentido? E olha faz. só, esses sentimentos, eles estavam aí porque há uma necessidade tua como filha de segurança física do teu pai. Essa é uma necessidade tua. Uma necessidade de tranquilidade também, que é uma outra necessidade humana universal. Uma necessidade de paz de espírito, de harmonia. Uhum. Então, essas necessidades, elas estavam. Faz sentido para ti que eram essas? Tem mais alguma coisa que te ocorre, Faz assim, que sentido. estava? Me ocorre também assim, ó, foi citado antes ali, né, quando tu trouxe aquela tua colinha ali, reconhecimento, né, Interessante. dele para comigo, de que eu tô querendo cuidar dele, eu não tô querendo privá-lo, eu me preocupo, eu tô cuidando e que ele perceba isso dessa forma, né? Não com alguém que está querendo privá-lo de alguma coisa, né? Tu vê, né? Então, a tua possível irritação, né? Ela pode ter Aham, vindo como um mensageiro, não da falta de segurança ou da necessidade, da falta da necessidade de segurança, mas da falta uhum, da necessidade de reconhecimento. uhum, Né, dele reconhecer em ti que a tua posição, a tua opinião, o teu posicionamento era em função da segurança dele, né? uhum, Reconhecer em ti essa. Interessante, interessante. uhum, Gente, nós vamos agora, então. Eu queria checar com você se ficou claro que a gente vai agora a gente vai para salas. Deixa eu olhar aqui. Antes eu não estava vendo todo mundo. Bom, com a presença da Sara, deixa eu ver em quantos estamos aqui. Em 8, né? Comigo. uhum. Comigo Oito são 8. contigo. Então, Isso. nós vamos dividir então em 4 salas. Eu estarei numa das salas formando uma das duplas também. Quando você se, quando você se derem conta que estão só com mais uma pessoa, o meu pedido é que vocês combinem com essa pessoa quem é que vai contar um rápido caso parecido com esse da Jaqueline, que pode ser da vida pessoal, da vida profissional. Quem de vocês vai contar o caso? E quem da dupla, então, que não vai contar o caso, vai servir vai fazer o papel de ouvinte, né? Lembrando que
Quem vai contar o caso, conta o caso livremente, lembrando que vão ser 3 minutos, eu vou avisar. E quem for ouvir, a disciplina de não interromper e de apenas ouvir durante os 3 minutos. Eu sei que é difícil, né? Às vezes pode ser menos ou mais difícil, mas é esse o exercício que eu quero propor para vocês quando vocês estiverem em dupla. Então, eu queria agora checar se está claro para vocês toda essa combinação, além da combinação do exercício, a questão tecnológica aqui, se está claro para vocês isso. Todos? Então tá bem. Então agora eu vou procurar Quanto o tempo recurso. temos, Juliana? Quando vocês estiverem nas duplas já ali, 3 minutos para pensar. Porque vocês podem, enquanto eu estou falando aqui, vocês podem já ir pensando numa história, mesmo que vocês não sejam o narrador lá na dupla, é bom que cada um já vá para a sala com uma historinha, né? E aí lá vocês combinem quem conta a história e quem ouve. Lembrando, né? Apenas um vai contar a história e apenas um vai ouvir. É só 3 minutos. A gente não vai inverter, que seria um exercício completo. A gente vai fazer metade do exercício. Apenas um narra e um escuta, tá? Então, os 3 minutos não estão contando agora. Vai estar contando quando vocês já tiverem com a dupla de vocês na sala. Eu agora vou acessar o recurso aqui das salas. Vou pedir para o Zoom que ele separe vocês em 4 salas. E eu vou criar elas agora. E aí a gente retorna depois. Só deem um OK quando aparecer uma mensagem na tela de vocês que vocês concordam em ir para a sala. Oi, Oi, Sara. Marcelo, Oi, tá me tudo bem? escutando? Tudo bem, como é que você tá? Tô, tudo ótimo. Quer Vai contar a lá, conta a tua... história ou quer... Oi? Não, conta você a história. Contar eu a história. Deixa eu pensar uma história aqui. Então, vai lá. Tá, deixa eu pensar aqui. Bom, vou contar a história do gato aqui de casa, né? Aquela velha história que um dia alguém chegou com um gatinho aqui em casa e falou assim, não, esse gatinho foi achado no lixo, né? Mas a minha amiga vai viajar e pediu pra gente ficar esse fim de semana com esse gatinho. Aí, né, o que que aconteceu? É claro que eu não queria o gato, né? Mas você Sim. tem filhos, né? Eu também tenho, né? Aí, por surpresa de ninguém, esse gato mora aqui em casa. Mas assim, todo mundo gosta dele. Mas é aquele negócio, né? Nunca foi previsto, né? Mas tá boa essa história? Tá bom, tá bom. Tá bom. Acho que vai fechar a sala daqui a pouco também. É, já tá avisando aqui, Pare- né? Não deu nem É, 3 minutos, já tava mais 20 segundos. não, é rapidinho. Agora eu acho que ele vai pedir para eu fazer um chute Contar. empático, né? É, Não, fazer um chute empático dos teus sentimentos, né? Em relação exatamente. ao quê? Bom, Entendi, Gente, Jaqueline. Tu estava sozinha na sala? Eu estava sozinha. É, tá, então tava Eu certo. também estava gente, sozinha. eu tô trazendo vocês de volta porque o Zoom, por alguma razão, mesmo criando as 4 salas, ele colocou 2 pessoas sozinhas em algumas salas. Então, eu vou ter que criar manualmente aqui as salas. Eu acho que estão todos aqui agora. Então, só lamento aí a gente ter tido esse probleminha. Zerem tudo. A gente vai agora sim para salas com dupla. De Ah, novo, escolham um narrador e vocês terão 3 minutos quando estiverem na sala. Eu vou criar salas manualmente para não ter esse Juliano, problema agora, eu e a tá? Sara conseguimos fazer a tarefa. Então, se você quiser colocar eu e ela juntos, Tá bom, Marcelo, tá bom. Lamento a gente ter esse retrabalho. não The tem Flash, problema. hein, Marcelo? Oi? The Flash, foi The The Flash. Flash. Foi Vamos mesmo. lá. eu já Vou estava fazer pensando isso. antes. a gente é demais. Ah, é, tá contigo, né, Sara? Eu e o Vamos Jorge lá. também conseguimos. Então eu já vou colocar a Daniela e a Láurea junto Tá. e,
E aí vocês repitam então, vai ficar bem clara a história para vocês, vão ter que repetir a história. Tá bom? Dá para repetir para ver se outros sentimentos são percebidos. Eu acho que pode contar a história de novo e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Ah, Mas aqui travei. Você travou? Não, mas deu certo. Já entrou aqui. Não, estamos de novo. Quer contar outro? Contar outro. Nossa, é tão difícil lembrar de alguma coisa, pensar. Deixa eu contar uma de consultoria, então. Tá bom, Daí a gente finge pro professor que a gente faz uma só e faz duas. tá bom. Aí tu também dá pitaco na minha. Ah, de consultoria, assim, que é uma situação corriqueira, que eu acho que em todos os consultores, né? Que é tu chegar na empresa, que foi o que me aconteceu por WhatsApp agora. Eu pedi para ela lançar um projeto no software, ela lançou, a gente fiz uma reunião com ela de 1h30, fizemos as correções, pedi para ela atualizar o projeto, e o projeto veio, assim, dá vontade de chorar, assim, quando olhando, né? E eu sei que a pessoa tem competência, eu sei que a pessoa tem competência, inclusive, em projeto. Então, me deu, sabe, quando te dá um balde de água fria, assim, que tu tá na priorização 0,0000, né, na empresa, e que a pessoa não está dando importância para aquilo ali, que é um projeto estratégico. Então, acho que isso não me aconteceu agora, só essa vez. Já me aconteceu diversas vezes, né, porque a gente sempre encontra essas barreiras de cultura mas é um balde de água fria na gente, né? Que uma coisa é tu tá com um gestor ali empolgado e querendo aprender, querendo aproveitar tudo que tu tá trazendo, e outra é um gestor que tu não consegue decifrar o que está passando pela cabeça dele, né? A superintendência acima está completamente pressionando para que aquilo seja feito também, mas tu não sabe o que passa pela cabeça da pessoa, se a minha percepção de que a pessoa é competente é real, ou daqui a pouco ela não tem competência e não está conseguindo, ou realmente ela não está dando importância. Ela mostra assim um pouquinho de arrogância, assim, sabe? No sentido de que eu sei, eu já fiz, mas não estou conseguindo avançar. Então a gente tem duas histórias aí. Temos duas histórias. Eu procurei ficar quieto só entendendo. Essa é a dinâmica, né? Essa é a É dinâmica. tu escutar. Eu vou adiantar, porque eu já sei, foi eu que trouxe, inclusive, ele para fazer eu que indiquei, então eu conheço ele. A próxima dinâmica que ele vai pedir é que a gente fale exatamente o que ele fez, né? Dar os pitacos empáticos aí, né? Então eu já Uhum, vou me adiantar no teu, para quando ele falar, tu fala do meu daí. tá. Tá, então o teu, que sentimentos que eu acho que surgiram, né, nessa oportunidade aí que tu primeiro te defrontou com a possibilidade de ter que ficar com o gato no fim de semana, que foram dois momentos, né? E depois ter que ficar com o gato porque o negócio virou eterno, né? Então, assim, acho que o primeiro sentimento que vocês tiveram, e aí agora tu pode me interrompendo, tá? Me Tá, corrigindo se tu acha que eu acertei ou não, né? O tá. primeiro é compaixão. Ah, vai fechar as salas, né? Mas Mas ainda temos tem mais um 40 pouquinho. segundos. Mas a gente nem conta que a gente começou, tá? Tá bom, tá bom. Primeiro, eu acho que é compaixão, que é um sentimento de compaixão pela Isso, vida, para né? aceitar o gato, tal, Para né? aceitar e para abrir essa exceção, né? Que Uhum. realmente parece uma coisa simples, né? Mas eu tenho bicho, eu sei que é completamente
incômodo, né? Porque te tira da tua rotina. Tu tem que cuidar de mais um ser vivo, né? Sim. Que seja por um fim de semana, né? Então, teve compaixão, depois eu acho que teve um sentimento de... Estamos voltando todos, então. Voltamos. Gente, aqui a gente não tem muito tempo, eu quero ouvir as experiências de vocês, mas eu estava dizendo para Jaqueline, que era a minha dupla aqui, que esse tipo de exercício, ele, embora talvez nem tão completo como vocês gostariam pelo tempo e tal, ele traz aprendizados dos dois lados, assim, porque não é comum eu escutar alguém com o simples objetivo de compreendê-lo e e tentar identificar sentimentos e necessidades que estão presentes naquela outra pessoa. Ao mesmo tempo que aquela pessoa que está contando a história, também não é usual ter 3 minutos só para si, né? Ter 3 minutos assim que pode livremente se manifestar e saber que está sendo ouvido, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, aqueles que não, né, enfim, né, queria ouvir e saber como que é poder falar livremente e para o outro que ouviu, como é tentar compreender o outro sem se, né, sem desfocando do julgamento, né, desfocando do juízo de valor. Tem quem quiser trazer alguma coisa. Posso trazer. Eu que falei, eu comentei uma situação que aconteceu de sexta para hoje e, e me senti bem falando, né, em primeiro lugar, e a pessoa só me escutando. Isso foi bom, porque normalmente não acontece isso, né? A gente fala e outra pessoa fala junto. Ela falou até, mas foi mais para o final, né? Deixou eu falar. Então, essa foi uma experiência bem válida, porque ah, falar é bom, mas ouvir também é muito melhor, né? Saber ouvir é muito bom também. E saber que aquela pessoa ali está escutando, está ali para te escutar, eu acho que é uma coisa fabulosa. Daí entra essa conexão, compaixão e empatia, né, que você falou. Então, eu me senti bem, ao mesmo tempo eu tive que resumir o que eu queria em 3 minutos, que é de fazer um pitch aí de vendas. Mas acho que foi muito válida a experiência, muito válida mesmo. Não vou repetir o que eu falei, né? Senão vai Não mais precisa. 3 minutos aí. Não precisa, obrigado. É mais a experiência mesmo. Muito obrigado, Laura. Ok. Posso completar? Pode, Daniela. É porque ela foi minha parceira, né? E foi interessante essa experiência, porque ela viveu uma experiência que eu já tinha vivido também. Então, escutar ela falando da experiência dela me fez relembrar das outras experiências que eu tive semelhante, né? Aí, no final, eu até passei isso para ela, que eu também tive esses sentimentos, né? E a forma que eu também tinha agido. Então foi bem interessante, porque teve essa empatia mesmo, porque a vivência também, eu também tinha tido uma vivência semelhante, várias inclusive, não uma só. Tu vê, né, Daniela? Tu concluíste? Posso falar? Sim, sim. Tu vê, né? Aqui para mim, como facilitador disso, acende uma luzinha amarela, assim, né? De algo que vale a pena eu trazer como contribuição, assim. É muito comum, Daniela, que a gente, ao escutar alguém, a gente procure uma certa identificação com algo que a gente já viveu. No teu caso, foi mais fácil, talvez, do que na maioria das vezes, mas geralmente a gente faz isso e aí acontece que a gente incorre no engano ou no erro de tentar trazer a história para dentro de mim e tentar encontrar dentro de mim os aprendizados ou os sentimentos e as necessidades. E o mais difícil nessa hora, o mais desafiador para todos nós, é mesmo com uma história que poderia ter sido igual à tua, ficar atenta porque os sentimentos
e as necessidades da Láurea poderiam ser completamente diferentes das tuas. E é Entendi. isso que eu queria te devolver agora como uma pergunta, como uma curiosidade minha. Tu conseguiu identificar na Láurea sentimentos associados a ela quando ela viveu aquela história e que podem ter sido os mesmos ou não que foram os teus? Dos teus? Sim, sim, inclusive até posicionei isso para ela, né? É, a sensação que eu tive e que ela falou que teve também, de será que eu não expliquei direito? Né? Foi uma pergunta que ela se fez que eu me fiz algumas vezes, né? E aí eu me fiz uma outra, tipo assim, ou será que essas pessoas estão muito acomodadas e fazendo as coisas muito a toque de caixa, né? Não querem ter o trabalho. E é que nós estamos falando aqui de trabalho de design, tá? Só para Uhum, vocês uhum. entenderem um Só para pouquinho. situar. Não, não, tá Só para bem. situar que não fica difícil, né? Sim. Então, aí eu me perguntei, igual eu falei com ela, minha primeira formação é arte, então para mim ainda é mais complexo quando eu passo para uma pessoa fazer, né? Eu analiso de uma outra forma que a minha formação é dentro desse campo, né? Então, tem esses dois lados. O que eu percebi em comum, que ela se questionou, será que eu passei da maneira correta? Né? Eu também me questionei. Porém, eu me questionei assim, eu tinha um outro lado, porque como eu tenho um entendimento da área, né, eu não me questionei tanto, eu até cheguei a levantar essa hipótese, mas logo em seguida eu falei assim, não, eu sabia exatamente o que eu queria, né? Então, aí eu me questionava, esse povo está muito acomodado, pegando o que está pronto lá no Canva e só mudando o texto, entendeu? Então, é, aí eu já me posicionei de uma maneira um pouco diferente dela nesse tema, talvez pela minha formação. Mas Uhum. eu também fiz o questionamento dela. Porém, rapidamente eu virei a página desse questionamento pelo entendimento que eu tenho da área. Tá bem, tá bem. Depois a gente vai entrar mais nisso. Eu quero dar a palavra para as outras duplas também, para dar tempo. Marcelo e Sara, querem falar um pouquinho da experiência de vocês? Eu acho que Ligar o microfone. o grande desafio é sempre não continuar, é simplesmente escutar o outro e conseguir, né, acalmar dentro da gente a nossa necessidade de empatizar até com o outro, né? E de silenciar isso para fazer uma verdadeira escuta, né? E esperar, né? Às vezes a gente tem, até quando faltam segundinhos para terminar, parece que a gente precisa, no relógio ali, né, que diz, vai fechar a sala, parece que a gente precisa preencher todo esse espaço de silêncio, né? Esse sempre é o grande desafio, sabe? Depois da fala do outro, é silenciar e não me trazer na fala do outro. Acho que esse é um grande aprendizado que eu tenho vivido com isso e procurado praticar sempre, né? A minha dificuldade foi um pouco diferente. Eu até consegui escutar bem, mas a minha dificuldade é que eu já fico tentando solucionar aquilo que a pessoa está falando. Eu posso ficar quieto, mas fico tentando lá já qual é a solução, o que que eu posso fazer, o que que eu posso ajudar. A cabeça fica assim. Vocês sabem que tem uma outra dinâmica muito legal que às vezes eu uso nos grupos de prática, que é assim, pedir para alguém desavisadamente dar uma opinião sobre alguma coisa mais ou menos polêmica na roda, né? E quando a pessoa termina de dar a opinião dela, eu escolho um qualquer aleatoriamente para perguntar o que a outra pessoa disse, né? E aí é sempre muito difícil de reproduzir o que a outra pessoa disse, porque às vezes é bem isso, né, Marcela? A gente já está aqui pensando nos argumentos, se eu concordo, se eu não concordo, por que que eu concordo, por que que eu não concordo. Aquela crônica do Rubem Alves, que é escutatória, ele inclusive fala que ao final de escutar alguém, né, idealmente, eu deveria fazer um silêncio para pensar em tudo aquilo que eu ouvi
do outro, tudo aquilo que me chegou, para daí, né, pensar sobre isso e responder. Né? O que a gente faz é tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, querendo querendo ter sucesso, né? Então, acho que é bem legal o que vocês trazem, assim, que faz todo sentido essa dificuldade. Martin e Roger, como é que foi para vocês? Ou Martim, desculpe. Eu ouvi a história do Martin, Martin, e sim, pode falar. aí me chamou a atenção também o que você comentou agora há pouco, Juliano, sobre da gente trazer para nossa experiência, né? Que o Martin ele relatou que no final de semana ele resolveu lavar o carro dele e eu percebi um certo, assim, não digo sentimento talvez, mas uma sensação de nostalgia em estar lavando o carro. E eu me lembrei de mim quando eu lavava o carro do meu pai, quando eu era adolescente, fazia isso só para poder tirar o carro da vaga da garagem, lavar e colocar de volta. Então, assim, eu tive, né, essa sensação, né, de nostalgia que, né, acredito que tenha sido o mesmo dele. Senso de responsabilidade, né, a questão do desafio, porque ele conseguiu superar as próprias expectativas, né, em deixar o carro mais limpo, talvez, do que ficaria quando, né, quando ele deixa, né, lá no local onde ele costuma lavar o carro. E aí, né, o prazer na conclusão, né, de estar lá, tarefa feita. Foram essas que as minhas percepções e anotações. Aí o Martin, se quiser complementar. Não, isso mesmo, eu achei bacana a tua percepção. Esse comentário do Martin também é muito legal, Martin, porque além de tudo que a gente já falou aqui, quando a gente consegue se colocar na presença do outro, e aí a palavra presença, ela tem um significado aqui bem amplo, né? Quando a gente consegue estar presente para o outro, inclusive a gente ajuda o outro a descobrir coisas sobre si que ele até então não tinha se dado conta, né? Então, não, eu sei que não foi exatamente isso que tu disse, Martin, mas poderia ter ido além, né? Como tu disse agora que, né? Gostei do que tu trouxe, ou, enfim, às vezes nesse processo, inclusive parece até um processo terapêutico, né? Isso Mas, aconteceu agora, na última edição do meu grupo de prática, que um disse assim, puxa, não tinha pensado nisso. Eu mas não é, tinha me dado conta que isso que eu senti tinha a ver com tal coisa. Então, o espaço que a gente pode dar para o outro em qualquer ambiente, ele tem muitos ganhos, tá? E além de todos eles, esse ganho, inclusive, né, quase um ganho terapêutico, assim, né? No nosso dia a dia, assim. perfeito. Eu, quando comecei a lavar o carro, senti, não era nem desafio, era um sofrimento, assim, cara, eu vou ter que fazer isso aí. Mas por quê? Porque eu comecei a fazer minha contabilidade, contas e tal. Eu disse, não, peraí, eu posso economizar os R$ 75 da lavagem e tal, né? Vamos dar um jeito nisso. E no meio começou a se transformar num processo prazeroso e no final já era um desafio. Mas a parte bacana disso é que o Roger me fez lembrar do tempo que eu tirava o carro da garagem do meu pai para poder dirigir e lavava o carro dele sem nenhum custo, entendeu? Então a percepção de nostalgia do Roger foi muito bem tomada, assim, porque eu agora estou também fazendo reflexões sobre, no meu tempo de menino, eu fazia isso de forma prazerosa o tempo inteiro, né? Por interesse, talvez, né? Interessante. É, Legal, legal. Para atender necessidades, né, Mati? claro, Lembrar dessa correlação, né? Então, isso. imagino a necessidade do Martin jovem de diversão, de autonomia, de espaço, em que o carro poderia ser uma estratégia para satisfazer essas necessidades, né? Então, Perfeito. muito legal a experiência de vocês aí. Vamos adiante aqui, gente. A gente vai passar um pouquinho do tempo, mas acho que vai fazer sentido para a gente fazer essa costura toda. Tem mais algumas palavrinhas aqui que vão nos ajudar a olhar para essa comunicação como uma habilidade a ser desenvolvida, né? Parece tão trivial colocar uma pessoa diante da outra para falar e a outra para ouvir, parece tão simples e traz tanta descoberta e tanto conteúdo, né? Na minha experiência é sempre assim.
É sempre assim, eu aqui do meu lado de facilitador, eu penso, puxa, mas é só isso? Não, vamos lá de novo, é só isso e sempre traz um grande aprendizado, ainda mais se a gente consegue ter mais tempo e trocar e tal. Essas duas palavras, observação e julgamento, o que que eu tenho para falar sobre ela? Aqui eu tenho um rápido exercício, antes da gente ir para ele, explicar para vocês assim, a abordagem da comunicação não violenta, ela nos convida a encontrar a diferença entre essas duas palavras, observação e julgamento. O quanto eu consigo na minha rotina, em resumo é isso, o quanto eu consigo na minha rotina separar o fato daquilo que eu estou interpretando do fato. E tem uma distância, muitas vezes, abissal entre o fato e aquilo que eu estou interpretando do fato. Então, é outro elemento da comunicação que é muito importante. Então, aqui, um rápido exercício, eu não vou interagir com vocês em função do tempo, mas percebam assim, a frase número 1, por exemplo. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Isso é observação ou é julgamento? Isso é julgamento, porque eu estou fazendo uma interpretação dizendo que João não tinha motivo para estar com raiva. Por outro lado, ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. Isso é observação. Qual é o atalho para a gente descobrir a diferença, né? Se cabe numa fotografia ou num vídeo, é observação, senão é julgamento, né? A grosso modo, a gente pode ir por esse atalho. O número 3 ali. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É julgamento ou é observação? Observação. É observação. Muitas vezes essa frase pode estar carregada de emoção. Ah, porque ele nunca pede minha opinião, né? Mas não, essa frase aqui, dita desta forma, ela é uma frase objetiva. A quarta, meu pai é um homem bom. Julgamento, né? Juízo de valor. Maria trabalha demais. Julgamento também, né? Interpretação do que é trabalhar de menos ou trabalhar demais ou trabalhar muito ou pouco. Luiz é agressivo. Juízo de valor também, né? A agressividade, dependendo da cultura é uma, né? Dependendo da cultura é outra. Enfim, né? Aqui a gente tem esse exercício para olhar para o quanto habita em nós a questão do julgamento, né? Desse pensamento que é um juízo de valor de todas as circunstâncias. E aí, gente, de novo, assim, de novo não, porque talvez não tenha dito, mas julgamento, ele vai habitar a nossa mente o tempo todo, né? Os peixes nadam, os homens e mulheres julgam. Então, ele está sempre presente no nosso dia a dia. A diferença é o que eu faço com ele, né? Que aprendizado eu tiro dele, que regulação eu consigo fazer a partir dele. E aí, aqui tem outra coisa importante, outro elemento importante na comunicação, os falsos sentimentos. E aí a gente volta para aquela minha tabelinha lá da frente, para trazer aqui uma primeira coluna dessa tabelinha. O que eu chamo de falso sentimento? É algo que eu uso muito na rotina e imagino que vocês devam usar bastante também. Olhem ali a primeira coluna, a primeira linha da primeira coluna. Quando eu digo que eu me sinto ameaçado, como é importante eu entender que esse me sinto ameaçado, ele não é um sentimento. Ele é um falso sentimento, ele é um julgamento de uma circunstância, e se é julgamento, nesse caso, o julgamento de uma outra pessoa, né? Sempre tem um interlocutor aqui. Se eu digo que eu me sinto ameaçado, na verdade, eu não me sinto ameaçado. O que eu sinto de verdade são sentimentos. Pode ser medo, pode ser assustado, pode ser alarmado, agitado, porque eu tenho necessidade de segurança e de autonomia. Por que eu estou trazendo isso aqui para a nossa conversa de hoje? Porque muitas vezes a gente confunde o julgamento, o se sentir criticado, se sentir desrespeitado, se sentir enganado, em substituição a um sentimento verdadeiro. Mas qual é a diferença? A diferença é que com o sentimento eu consigo evoluir, eu consigo produzir significado, eu consigo ir do sentimento para a necessidade e dar conta, e evoluir, e aprender com aquela circunstância. Quando eu fico apenas no julgamento,
eu não evoluo, eu não tiro o aprendizado do que está acontecendo. E esse é o fator mais importante aqui. Então, numa situação em que eu digo que eu me sinto injustiçado, por exemplo, que está ali na linha 5, eu apenas aponto o dedo para o outro e eu não reconheço o que está dentro de mim e eu não vou buscar uma alternativa para dar conta dessa sensação de raiva e de mágoa por causa da necessidade de justiça, por exemplo. Então, o julgamento nesse caso aqui, ele me tira a possibilidade da autorresponsabilização, de fazer alguma coisa com o que eu estou sentindo e com a necessidade que está desatendida. Isso se dá em qualquer circunstância, né? Na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Não adianta dizer que eu me sinto pressionado, né? Pegar um ambiente corporativo, eu me sinto pressionado. Tu sente outras coisas, tu sente solidão, tu sente insegurança. E aí, bom, por que que eu me sinto assim? Ah, porque eu tenho uma necessidade de me sentir de harmonia, de ordem, uma série de necessidades que estão desassistidas, desatendidas naquele momento e que me trazem sentimento. Se eu ficar apenas no julgamento de que eu me sinto pressionado, muito pouca coisa eu vou produzir a partir dali. E aí eu já falei bastante aqui em várias circunstâncias, a gente tem um outro elemento da comunicação não violenta, que são as estratégias. As estratégias é o que eu posso fazer a partir do momento em que eu consigo fazer aquelas correlações ali. E aqui tem uma frase muito boa que eu gosto muito, é convidar alguém de vocês para ler para mim. Quem é que se voluntaria? Eu posso ler. Pode ser. Por trás de toda nossa ação há uma estratégia para satisfazer uma necessidade. Então, o Marshall, esse é o Marshall, criador, então, da Sim. comunicação não violenta, ele tinha essa premissa, que tudo o que a gente faz, no fundo, é uma estratégia para atender uma necessidade. Se algum de vocês agora desligar a câmera, né, para ir pegar um copo d'água e voltar, o desligar a câmera é uma estratégia para atender uma necessidade de privacidade, talvez. Ao desligar a câmera, eu atendo uma necessidade, ou de autonomia, ou de espaço, né? Aí seja qual for a necessidade, mas tudo o que eu faço, desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, todas as minhas ações são em função de atender uma necessidade. Para que isso é útil? Isso é útil para todas as circunstâncias onde eu estou me relacionando com o ser humano, porque não é contra mim, muitas vezes, num conflito. É só uma estratégia do outro para atender uma necessidade muito latente naquele momento, naquela outra pessoa. Então, se aquela outra pessoa tem uma necessidade muito importante de segurança, ela vai criar uma estratégia para estar segura. Eu gosto de contar um exemplo de uma vez que eu trazer um exemplo da minha vida pessoal, né? Eu estava com a minha filha, e ela tinha 2 anos, talvez, e eu estava atrasado para um compromisso, e ela não estava cooperando ali em colocar a calça ou colocar a camiseta, não lembro que peça de roupa era. E eu, assim, não consegui equilibrar, né, naquele momento e dei uma palmada nela. Bati nela. Nossa, um grande sentimento de culpa naquele momento me veio, porque, né, vai de encontro a valores que eu tenho, né, de bater, né, que não é algo que eu acho correto que aconteça. E aí, para lidar com o sentimento de culpa, né, que na comunicação não violenta e em várias outras abordagens, a culpa é completamente inútil para o ser humano, né, eu me dei conta que havia uma necessidade naquele momento minha e que o bater, na verdade, foi uma estratégia para dar conta daquela necessidade, que era uma necessidade que, para mim, ela estava mais latente que a necessidade de paz, por exemplo, ou de não violência. Então, essa necessidade de organização, de disciplina, de ordem, ela era uma necessidade muito maior naquele momento. E aí, por ela estar muito latente em mim,
eu criei uma estratégia infeliz. Foi uma estratégia inconsciente de agir naquele momento. Agora, quanto mais consciente a gente está das nossas necessidades, olhem para as anotações que vocês fizeram no início do encontro. Para quem estava desde o início, vocês fizeram uma anotação, vocês colocaram palavrinhas, né? Valores que são inegociáveis para vocês. Lembrem que muitas das ações do dia de vocês, muitas das ações são estratégias para dar conta dessas palavras, desses valores. Muito do que vocês fazem na vida de vocês, no dia de vocês, são estratégias para atender essas necessidades, de forma inconsciente muitas vezes, consciente ou inconsciente. Então, um tipo de estratégia, vou passar aqui rapidinho, um tipo de estratégia pode ser um pedido para alguém, né? Então, pedir para alguém alguma coisa pode ser uma estratégia para atender uma necessidade. E aqui tem tipos de pedidos, né? A gente tem que estar sempre muito atento ao tipo de pedido que a gente faz e à qualidade do meu pedido. Se ele é claro o suficiente, se ele está numa linguagem positiva, se ele é factível de ser realizado. Aí são, né, outros detalhes que a gente encontra a qualidade do nosso pedido. E aí aqui eu trago alguns exemplos, né? Aqui um exemplo de clareza, um pedido claro. Aqui essa pessoa talvez tenha enfrentado muitas circunstâncias em que a pessoa estacionou o carro na frente da saída da vaga, ele pegou e desenhou no asfalto onde é que o outro poderia estacionar. Então ele procurou ser claro no pedido dele, né? Que é um exemplo que eu gosto de trazer de clareza, assim, né? Então, não entendeu que tu não pode estacionar na frente da minha saída, então eu vou desenhar aqui e aí eu vou ser claro com o meu pedido. Aqui tem um outro pedido de uma brincadeira, né? De pedido de clareza, né? Que tem alguém aqui se afogando, daí ele grita para a cadela, né? Lessie, procure ajuda. E aí no outro quadrinho tá a Lessie num consultório fazendo análise, né? Quer dizer, não era essa ajuda que ele queria, né? Ele não queria que a Lessie pedisse ajuda, ela queria que a Lessie ajudasse ele, né? Foi um pedido muito pouco claro aqui, né? Enfim. E aí aqui eu não vou entrar nos outros exemplos para gente não se alongar, mas eu queria trazer aqui mais uma premissa, queria convidar mais alguém para ler. Posso ler? Deixa eu só mudar aqui. Enquanto a comunicação como técnica é um departamento, a comunicação como comportamento é transversal em toda a organização. O que eu quero dizer, né? A comunicação em muitas empresas é um departamento, né? Existe um departamento de comunicação que reúne as hard skills da comunicação toda, né? As redes sociais, a assessoria de imprensa e tudo isso. Enquanto a comunicação como hard skill é um departamento, a comunicação como comportamento é transversal. A gente vai precisar em todos os departamentos, em todas as atividades da empresa. Quem é que mais pode ler essa para nós? Eu posso. Se a comunicação como técnica requer ferramentas e formação para ser assertiva, também a comunicação como comportamento pode ser desenvolvida. Então é isso, assim, se a comunicação é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Às vezes a gente tende a achar que uns sabem se comunicar melhor do que os outros, que é algo inato, e não. Se ela é uma habilidade, ela pode sim ser desenvolvida com teoria, com prática, com treino, né? Treinando o músculo, aquele nosso músculo, às vezes muito pouco usado, que é o músculo do ouvido, né? Então a gente desenvolve, a gente treina e a gente pode sim ser melhor ouvinte e alguém melhor para expressar as suas questões. Então, aqui um pouquinho, né, só para a gente ter esse quadrinho aqui para nós, o que é a comunicação como hard skill, todas as atividades que são mais técnicas, né, assessoria de imprensa, endomarketing, gestão de crise, redes sociais, e aquelas que são comportamentais, a autoempatia, a empatia, a escuta, a resolução de conflitos e a expressão autêntica. Alguém, acho que um último voluntário agora para a gente, quem é que pode ler?
Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso, gente. Não há, né? Não há o lugar onde eu penduro a minha vida pessoal antes de entrar na vida profissional, e nem o contrário, né? Nós somos sempre seres humanos buscando estarmos inteiros em todas as circunstâncias, né? Então, inevitavelmente, a gente vai estar tocando uma outra alma humana no trabalho de consultor, no trabalho de colega, e é isso que é muito importante a gente, quando a gente lembra disso, a gente lembra da habilidade comportamental da comunicação, né? Então, agradeço muito, a gente passou um pouquinho do tempo nesses ajustes aí de cronograma. Agradeço muito a atenção de vocês. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, trazido muitos conceitos, mas a ideia era poder colaborar, contribuir, ou de repente até assim servir como provocação para um desenvolvimento que precisa ser contínuo, né? Tem uma amiga minha que diz que não tem segredo, tem processo, né? Então assim a gente vai evoluindo. E aí eu queria só fazer 3 convites para vocês aqui antes da gente encerrar. Um deles é um grupo de prática em comunicação não violenta que eu facilito todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, online, das 19h30 às 21h30. Então, esse QR Code que está aí, depois eu posso passar o link para vocês, é um QR Code do Simpla também, onde vocês podem fazer a inscrição para o grupo de prática. Então, ele acontece mensalmente, sempre na terceira quinta-feira de cada mês. Então, deixo aí o convite para vocês, depois eu posso mandar para a Jaqueline o link para quem quiser conhecer um pouco mais. Convido vocês para também me seguirem, né? Seguir a minha conta no Instagram, que é Comunicação com Consciência, onde eu trago bastante conteúdo a respeito disso para ajudar nesse desenvolvimento. E o último convite é que a gente agora possa conversar um pouquinho no tempo que cada um ainda tiver, para a gente, que vocês possam comentar, perguntar, e acho que esse é um momento de interação bem importante sempre também. Obrigado de novo. Bom, eu quero Esse tema. começar. Tudo bem. Não, eu queria começar só agradecendo ao Juliano o convite que eu fiz para ele estar aqui, porque realmente eu acho que é um tema muito importante. A gente tem, enquanto consultores, a gente tem que se empoderar de uma boa comunicação. E como a gente pode ver, a comunicação não violenta, ela é consciência, né? Plena do aqui e agora, né? Dos meus sentimentos, das minhas necessidades, para que eu possa transformar isso em estratégias, né? E reforçar o convite, te agradecer muito, Juliana, tua disponibilidade de vir aqui, tua generosidade, e reforçar o convite. Eu participo dos grupos do Juliano, tanto presencial quanto online, e é muito importante a gente ter um local assim para se ligar na tomada, sabe? Se reabastecer e praticar, porque não adianta, né? Principalmente na área de comunicação, se a gente não tem essa ajuda do grupo, ajuda dos outros, né? E um espaço, né, de aprendizado, o nosso crescimento ele é muito mais demorado. Então, assim, incentivar todos vocês que moram, principalmente em Porto Alegre, a participar desses grupos aí que realmente eu cresço bastante participando. Obrigado, Juliana. Obrigado, Eu Sara. ia me- Obrigado pela companhia de sempre. Atende a minha necessidade de companhia, de apoio, esse teu comentário. Obrigado. Muito bacana. Eu ia mesmo convidar a Sara para fazer o encerramento. Então, de uma certa forma, ela já externou aí algumas coisas que eu, aqui na qualidade aí de quem organizou o evento, queria dizer. E até porque eu sei que a Sara, né, tem aí uma aproximação maior contigo, ela poderia fazer esse comentário sempre generoso que ela faz, né? Mas, independentemente disso, eu tô com uma pergunta que, assim, sabe, palpitando, que eu queria ver o que tu me dizes.
Vamos lá. Vamos ver se, claro, se tiver, só acho que faz sentido, né, minha pergunta, senão pode ficar para um outro momento. Hoje a gente vive na era aí do WhatsApp, né? E eu tenho percebido, assim, nos meus relacionamentos, né, de trabalho, pessoal, enfim, que as pessoas, elas estão trocando áudios, né? Ninguém mais liga para ninguém. Oi, e aí, fulano, e estabelece uma conversa por telefone. Eu sou já, né, de outra geração, onde isso era o principal meio, né, para se comunicar. E hoje não. Eu tenho amigas e amigos mais jovens, que eu percebo que esse é o principal, né? Eles não gostam de falar ao telefone, né? Teve uma situação que eu disse para uma amiga minha, ela começou a me mandar um monte de áudio, assim, amiga, posso te ligar? E aí ela, pode, né? Aí eu liguei para ela e daí, em um outro momento ela brincou comigo, já que é daquelas que gostam de conversa por telefone, eu prefiro mandar WhatsApp, né? E então, assim, resumindo, né, minha pergunta assim, e eu achava isso ruim, porque eu gosto da conversa pelo telefone, né? Na minha percepção, eu preferia, porque assim parece que as pessoas não estavam se ouvindo, elas estavam só trocando áudios, que não tinha aquele momento de parar para escutar. Mas hoje, te ouvindo, me parece que talvez seja de outra forma. Talvez as pessoas estão precisando falar e não ser interrompidas. E aí o áudio está sendo isso, está sendo assim o canal para falar sem ser interrompido. O que tu acha? Muito legal. Já Muito que, legal. só um pouquinho, posso falar, Juliana, antes de... Pode sim, pode sim. Já que bom que tu trouxesse esse assunto, é uma coisa que me incomoda profundamente também. Olha, às vezes eu peço, mando um WhatsApp para a pessoa, eu posso te ligar, eu sou, mas onde nós estamos? Exatamente. Antigamente, a gente tinha que perguntar para a pessoa quando a gente fazia uma visita presencial. Olha, eu vou na tua casa, tu vais estar lá, né? Hoje, para a gente fazer uma ligação, a gente tem que perguntar se pode ligar, né? Mas, ok, as coisas mudam, né? Os tempos mudam, a tecnologia muda e a gente tem que acompanhar. Mas, assim, eu olhava, então, por esse lado ruim, que eu tinha essa percepção de, nossa, as pessoas não se comunicam mais. Mas hoje eu também tive essa outra visão, assim, acho que é meio combinada aí a ideia. Boa pergunta. Não, boa pergunta mesmo, Jaqueline, assim, é um tema, eu costumo, assim, nas minhas abordagens, até de mentoria, assim, uma das primeiros passos é olhar para os elementos que compõem o nosso contexto de comunicação, aquilo que nos atrapalha, aquilo que facilita, olhar para esse contexto e ver com o que a gente está lidando, né? A nossa falta de tempo, aqueles que estão longe demais, aqueles que estão próximos demais. A pandemia nos ensinou sobre novas distâncias, né, entre as pessoas. E eu vejo que o WhatsApp, assim, ele tem muitos elementos que a gente poderia falar sobre eles, né? Um dos elementos é que me oportuniza, tanto em texto quanto em áudio, poder pensar e poder tentar compreender o que o outro está me dizendo, que a gente perdeu muito no dia a dia, que é um pouco dessa prática que a gente faz aqui no exercício. Então, por um lado, o WhatsApp, ele me oportuniza, né, a compreender com mais cadência. Quer dizer, eu te escuto quando eu puder, eu te leio quando eu puder, e eu te respondo quando eu puder. Então, digamos assim, esse seria um lado positivo, né, ou um lado favorável, né, do WhatsApp. Uhum. Por outro lado, assim, o mesmo lado o outro lado da mesma moeda, né, o quanto a gente se sente muitas vezes obrigado a responder num tempo que não é o nosso tempo, né? Uma vez nossa, alguém te mandava um e-mail, tu tinha um turno para responder, tu tinha um dia para responder, ou tu tinha 2 dias para responder o e-mail com mais tempo, né? Hoje em dia tu para o carro no trânsito para responder a mensagem de uma pessoa, né? Então, as demandas, ao mesmo tempo que o WhatsApp ele te dá mais essa cadência de escolher a resposta e de compreender a pessoa, isso quase que fica neutralizado pelo senso de urgência que a ferramenta impõe para que tu responda.
Então, quase que tu invalida essa vantagem, porque ninguém mais, assim, tu não te dá o espaço de compreender, porque tu tem que responder rápido, né? Então, dá uma tese, assim, né? Olhar para o WhatsApp depois de Sim. dar uma tese. E essa tua Ô, Juliana, hipótese, deixa eu só concluir com essa, objetivamente, a pergunta que tu fizeste do áudio. É muito interessante isso, né? Porque se a gente vai olhar para cada um, para nossa experiência de uso do áudio, um pouco é isso, eu me identifico com o que tu traz. O áudio me dá a chance de organizar o meu pensamento e de eu falar e não ser interrompido. Então, é uma boa hipótese, Jacqueline. Para cada um pode ser visto de um jeito, mas eu gosto dessa tua hipótese. Eu tenho um contato, acho que muitos de vocês já têm, que eu simplesmente encaminho muito dos áudios para o contato, e o contato, que é um robô, ele transcreve o áudio em texto. Então, às vezes, eu para não ficar 3 minutos ali ouvindo, ou 4 minutos, ou 5 minutos, eu encaminho para esse contato, ele transcreve em texto. Então, é mais um elemento de WhatsApp que podia ser que a gente podia ser um objeto de análise, né? Por que não áudio e texto, né? E qual é a diferença de um texto e de um áudio em termos de significado e de narrativa, etc., de simbolismo, né? Tem bastante assunto aí. Uhum. Muito obrigada aí por receber a minha pergunta, que estava aqui me Legal. deixando aflita. Quem mais, eu, gente? a- eu acho que o que facilita aí muito no WhatsApp é quando você está no meio de uma discussão, né? Você conversa pelo WhatsApp no meio de quando você está numa discussão, você tem tempo para refletir. Então, muitas vezes você grava um áudio e apaga o áudio antes de mandar, ou até vai escrevendo alguma coisa e desiste no meio do caminho e modifica as palavras. E quando você tem isso direto com a pessoa, né, já depois que você falou, acabou, né? Palavra dita não dá para ser apagada. Então, pelo WhatsApp, a gente consegue dar tempo, né, para você pensar melhor se é aquilo que você deve falar. Nesse ponto, sim, mas eu sinto muita falta também de uma comunicação mais direta. Conforme eu falei que minha primeira formação é arte, sou contadora de histórias também, então essa comunicação, principalmente olho no olho, eu sinto muita falta, muita falta. Mas, como tudo nessa vida, tem os prós e os contras. E quando é no meio da emoção forte, né, de uma desavença, por qualquer motivo que seja, eu acho a melhor forma de resolver é o WhatsApp, que dá tempo de pensar e a cabeça esfria. Então, assim, é muito bom. No momento, inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação em mediação de conflito, então tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e eu acho que, para mim, que eu sou bem esquentadinha, está sendo maravilhoso. Tanto essa pós que eu estou fazendo, mediação de conflito, inclusive a primeira matéria na pós foi exatamente a comunicação não violenta, e aí ter esse bate-papo hoje aqui só, só ampliou, né, tudo isso que eu estou vendo lá, e que de uma forma maravilhosa, viu? Muito obrigada. De nada, Daniela. Eu que agradeço aí a companhia e o feedback. A Sara quer falar? Não, só uma brincadeira para completar as variáveis aí do WhatsApp da Jaque. Esses dias eu li no Instagram um comentário de um aluno para a Crismeri, que é uma amiga minha e professora maravilhosa e dona da Possibilitar, que é uma empresa de recursos humanos. E o aluno dizia para a Crismeri assim: olha, professora, sua aula estava tão boa, é aula online, né? Em EAD. Sua aula estava tão boa que eu assisti ela na velocidade normal. Então, Adorei! eu também adorei. Eu digo assim, é um outro fator, né? Que os caras te botam na velocidade 2 para duplicar, reduzir ao Muito máximo o tempo boa. que precisa te escutar. É bem Com isso. essa, então, né, Juliano, reforçar o agradecimento da Sara, e em nome da BCO e de todos que estão aqui, né,
a tua generosidade de estar aqui com a gente, ainda mais que a gente acabou avançando um pouquinho no horário, né? E do que tu, né? Depois me manda ali aqueles contatos e tal também para eu poder Mando, compartilhar. E espero que a gente se encontre em outras situações, né? Quem sabe aí dando continuidade a esse tema tão rico. Legal. Muito obrigada, Obrigado. parabéns. Obrigado. Falou. Obrigado pela companhia de vocês e seguimos, né? Seguimos nessa, como a Sara disse, né? É consciência. Comunicação não violenta é consciência. É a nossa capacidade de sair do automático, muitas vezes, na fala, na escuta, e poder trazer para a consciência e poder fazer escolhas, né? Fazer escolhas com relação às nossas atitudes e aí tornar a comunicação mais assertiva, mais humana, né? Obrigado, gente. Boa semana para Obrigada, todos. boa noite. Obrigada, boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Um Noite. abraço. Tchau. Marcelo, Tchau. obrigada aí pelo apoio. Nada, Obrigado e que boa isso. noite. Grande abraço para vocês. Boa semana a vocês todos.